Graça e paz, igreja, amém? Tá direito? Os cabelos amassados, né? Lucas capítulo 24. A gente vai estar fazendo a leitura de Lucas capítulo 24, do versículo 13 em diante. Amém? Lucas 24, do 13 em diante, diz assim: E eis que no mesmo dia iam dois dele para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estágios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si, está chegando, aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecessem. E ele lhe disse: Que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós? E por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse: És tu só peregrina em Jerusalém, e não sabe as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhe perguntou: Quais? E eles lhe disseram: As que dizem a respeito a Jesus Nazareno, que foi homem, profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperássemos que fosse ele o que remisse Israel, mas agora sobre tudo isso é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e, não achando o seu corpo, voltaram, dizendo que também tinha visto uma visão de anjo, que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam-se assim como as mulheres haviam dito, porém a ele não o viram. E eles disse: Honécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez com que iam para mais longe. E eles os constrangeram, dizendo: Fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando pão, abençoou e partiu, e lhe o deu. Abriram-se-lhes então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um ao outro: Porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as escrituras? Pode parar aí, tá, Luli? Depois eu vou continuar. Esse texto é um texto muito assim falado, principalmente nessa época de Páscoa. Ele é muito falado, fala dos discípulos do caminho de Emaús. Já ouviram falar? Os discípulos do caminho de Emaús. E é interessante que eu estava pensando numa palavra, estava buscando em Deus uma palavra, e me veio esse texto para eu trazer para os nossos corações. E o tema que eu coloquei para a palavra de hoje é quando tudo se frustra. O tema que eu escolhi para colocar na mensagem de hoje: quando tudo se frustra. Vamos lembrar um pouquinho o que estava acontecendo aqui antes disso. Jesus, 3 anos e meio antes dessa palavra aqui, chamou alguns homens para serem seus discípulos. 12, se lembram?
né? 12 discípulos de Jesus. Dentre esses homens, a Bíblia fala que tinha mais gente. Lembra que tinham 70, que quando eles enviaram para pregar, enviaram os 70? Então tinham mais. Numa outra passagem em João, fala que Jesus estava até com uma grande multidão de discípulos. Quando Jesus começa a pregar sobre vinho e pão, comer da carne e beber do sangue, muitos se escandalizam e vão embora. Jesus não tinha só os 12 discípulos, que se tornaram depois os 12 apóstolos. Jesus tinha muitas pessoas que estavam em volta dele. Foram 3 anos e meio de Jesus pregando. O que Jesus pregava? Que a gente sempre fala aqui na igreja. Reino de Deus, não é verdade? Jesus pregava sobre a sua morte, sobre a sua ressurreição. Jesus falava de um reino que não era o reino desse mundo. 3 anos e meio falando. Só que eles tinham um pensamento fixo de que o Messias seria aquele que dominaria o mundo daquela época. Que o Messias seria aquele que ia manejar da espada, ia derrotar o governo romano, ia se levantar como rei, ia dominar tudo e tal. Eles tinham esse pensamento fixo. Ih, meu Deus, fixo. Tinha esse pensamento assim, que nada tirava isso da cabeça deles. E Jesus ali pregando, prega. Se o pastor, às vezes o pastor, ele fica meio frustrado, porque ele fala, Cristina, quantas vezes eu já preguei isso, parece que o pessoal não ouve. Imagina você 3 anos e meio falando com o povo. Eu vou morrer, eu vou padecer na mão dos governantes, mas ao 3º dia eu vou ressuscitar. Eu vou morrer, o meu reino não é deste mundo, o reino dos céus não é aqui, né? O reino de Deus está dentro de vós. 3 anos e meio, esses homens ouvindo isso. Aí o que acontece aqui no capítulo 24? Capítulo 24 é quando as mulheres veem Jesus, quando você começa a ler do capítulo 24 de Lucas, aqui no comecinho, as mulheres vão lá no sepulcro, ver que Jesus ressuscitou, tal. Esses 2 discípulos não é nenhum dos discípulos dos 12, não. São outros discípulos. Não se tem relato deles em outra parte da Bíblia. Mas o que acontece com esses meninos, com esses homens? Meninos é ótimo, né? Com esses homens. Jesus morreu, já o 3º dia. O que eles estavam lá em Jerusalém? Existia uma ordem de Deus, depois a gente vai ler aqui no final de Lucas mesmo, para que ficassem em Jerusalém, que era em Jerusalém o lugar que Deus se manifestaria, que Jesus se manifestaria, que seria a descida do Espírito Santo. Mas o que acontece com aqueles meninos, com aqueles homens? Voltam para a sua cidade, para esse lugar, Emaús, ficar uma distância, aqui fala 60 estádios, né, que a gente não entende essa linguagem, mas fica como se fosse 11 quilômetros. 11 quilômetros é mais ou menos daqui na Arthur Rios, ali em Campo Grande. Ficava essa distância. Mas eles estavam tão desolados quando eles iam embora, que a Bíblia fala que eles... Chega só um pouquinho para cá. Que eles estavam tão desolados quando iam embora que eles demoram um dia inteiro andando por aquele caminho. Sabe por quê? Eles estavam frustrados. E só quem já sofreu uma frustração sabe o que é ser frustrado. Quanto de nós já apostamos em coisas que nos frustraram? Quanto de nós achávamos assim, vai ser em março o mês que vai acontecer isso? Março já passou e não aconteceu. Quanto de nós depositamos a nossa esperança em tantas outras coisas e a gente se frustra? O que aconteceu com esses homens? Eles não imaginariam, mesmo Jesus pregando 3 anos e meio, eles não estavam preparados para a morte de Jesus, para a sepultura de Jesus, e nem imaginavam que Jesus ressuscitasse. Mas olha o cuidado de Deus. Quantos discípulos eram aqui? Quantos? Pode falar. 2 discípulos. Eles estavam no caminho. Quem apareceu para eles? Jesus. Para 2. Para 2. Porque Jesus, ele é assim. Jesus não faz distinção de pessoas. E quando eles estavam indo no caminho, o que acontece ali na história que a gente acabou de ler? Eles estavam assim, aí Jesus se apresenta a eles e a Bíblia fala que os olhos deles estavam como se tivessem tapados. Eu quero trazer um pouquinho sobre isso. O que significa esses olhos tapados? Eu vou trazer para os olhos da fé, tá? Não são os olhos físicos.
Eles estavam até vendo, Jesus já tinha sido glorificado, Jesus estava ali como pessoa, mas o corpo de Jesus era o mesmo. Aquele mistério que a gente fala que a gente não entende, né? Como que Jesus estava ali como corpo mesmo, mas pela fé eles não conseguiram enxergar que era Jesus que estava ali. E quando eles caminham ali, Jesus começa a perguntar para eles: o que está acontecendo? O que aconteceu? Estou vendo que vocês estão aí nervosos, estão tristes. Aí eles começam a falar assim: poxa, o senhor é de onde? O senhor é de que lugar? O senhor não está sabendo o que aconteceu? Você não está sabendo o que aconteceu? O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Eles começaram com um homem, operava a obra de Deus, tal, e aconteceu isso. E Jesus ali, eu imagino Jesus ali, até rindo assim, com os olhos, como os olhos dele estavam tapados, incapazes pela fé de ver que aquele que estava ali do lado cumpriu a promessa. Mas quando os nossos olhos ficam tapados, o que acontece? A gente se frustra com tudo e com todos. Quando os nossos olhos não conseguem ver pela fé, quando os nossos olhos não conseguem contemplar pela fé, a gente se frustra. E a gente culpa as pessoas. Já viu como a gente tem mania de fazer isso? Eu não sou bem sucedida porque minha mãe não investiu em mim. Eu não consegui isso porque meu pai não acreditou em mim. E a gente já viu a mania que a gente tem de Adão, de jogar a culpa em cima do outro, e a gente joga a culpa em cima do outro, quando na verdade o que a gente precisa estar ligado? Nas promessas e na palavra que o Senhor deixou para cada um de nós. E eu falei pro Dudu, eu estava ouvindo uma mensagem em cima disso, eu falei pro Dudu que eu queria estar ali, porque a Bíblia fala que Jesus começou a contar desde Moisés, que Jesus, né, que ele precisaria morrer, ser crucificado e ressuscitar. Eu falei: Dudu, eu queria tanto estar ali para ouvir Jesus falando com aqueles, contando. Você não viu lá em Moisés? Lá em Gênesis, o que está escrito em Gênesis 3, falando, eu pensando, né? Está escrito que Jesus matou um próprio animalzinho para cobrir o pecado, assim também virá o cordeiro que iria cobrir o pecado. Se lembra lá na Páscoa, que um cordeiro salvava toda uma família, era colocando sangue no braço. Então, ele foi trazendo todas as palavras bíblicas, contando que era necessário que ele viesse, padecer, morrer e ressuscitar. E no final, quando Jesus já estava indo embora, eles chamam Jesus para entrar, para cear com eles. E o símbolo do pão, do partir do pão, que a gente faz na ceia, né? O símbolo do partir do pão, ali eles conseguem reconhecer Jesus. Eu lembrei de uma música que as crianças cantam muito lá em casa. Não queimava os nossos corações quando ele nos ensinava para a sua palavra. Será que não ardia o nosso coração quando ele falava da sua palavra? Porque Jesus fala daquilo que ele é próprio. Mas eu quero trazer para nós o que estava acontecendo de errado, o que talvez esteja acontecendo de errado nas nossas vidas. Aqueles homens eram para estar indo para Emaús. Emaús significa cidade do riacho quente, cidade das fontes da água quente. Mas Jerusalém significa lugar de paz. Aonde era para eles ficarem? No lugar de paz. Vamos ler o 45 a 49 desse mesmo texto, Luli? Lucas 24, 45 a 49 diz assim: então abriu-se-lhes o entendimento para compreender as Escrituras. E disse-lhes: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos. E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E destas coisas sois vós testemunhas. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Eles não tinham que ter saído do lugar. Olha o que acontece quando a gente está no lugar errado. Quando a gente está no lugar errado, a gente vai se frustrar. Quando a gente está no caminho errado, a gente pode até mesmo, muitas vezes, até tropeçar e cair e ficar prostrado no meio daquele caminho porque está no caminho errado.
Se a gente for deixado levar pelas nossas emoções, a gente sai daqui sem a voz do Senhor falar nenhuma coisa, a gente compra algo sem que a voz do Senhor fale alguma coisa, a gente age de forma errônea, sem que a voz do Senhor fale alguma coisa, e depois quando a gente, desculpa a expressão, quebra a cara, a gente ainda fala assim, mas Deus, o Senhor não estava vendo o que ia acontecer isso, por que o Senhor não me falou? E o Senhor vai falar para mim e para você, você me pediu a sua opinião? Você me pediu a sua opinião para você estar onde você está? Às vezes a gente acha que obedecer a Deus é muito fácil, mas nem sempre é tão fácil e nem sempre é tão simples. Porque obedecer a Deus vai exigir um nível de renúncia muito grande nossa, da gente negar a nossa própria carne. E eu ouvi uma frase que eu achei interessante, eu já tinha ouvido ela antes, mas dessa vez eu achei interessante, que 99% de obediência é 100% de desobediência. Já ouvimos, né, Helena? Mas eu ouvi diferente, eu gostei. 99% de obediência é 100% de desobediência. E o que vai gerar em nós? Frustração. O que vai gerar em nós? Medo, olhos fechados, olhos da fé tapados. O Senhor, Ele quer nos fazer andar no sobrenatural. Só que a gente confunde sobrenatural com alguns moveres. A gente acha que sobrenatural são alguns moveres, alguns retetés. E é muito mais do que um mover e um reteté. Ou de um momento. O sobrenatural é aquilo que foge daquilo que é natural para a gente. A gente vê assim o mundo dizendo para a gente assim, tá certo. O que a Bíblia fala? Tá errado. A gente vê o mundo falando assim para mim, todos os caminhos levam a Deus. O que a Bíblia fala? Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então a gente vai sempre entrar em conflito. A obediência a Deus, a obediência a Cristo, vai trazer para nós sempre renúncia. A primeira coisa que a gente vê na vida desses meninos, desses homens, é que eles estavam no lugar errado. Não era para eles terem voltado para Emaús. Lamentando, esqueceram de tudo. 3 anos e meio de um ministério jogado fora, porque eles não deram ouvidos. Eu não sei o que acontecia com eles. Eu não sei o que acontece com a gente. Tem gente que acha que o Covid, que vai trazer a cura para o Covid, é a vacina. Quem vai nos proteger é a vacina. Tem gente que acha que o que vai nos proteger, sei lá, é o álcool, é a máscara. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Quem vai nos proteger e nos guardar é o Senhor. Pastora, a senhora está falando então que não é para usar máscara? Não. Mas eu não posso depositar minha confiança na máscara. Eu não posso depositar minha confiança no álcool. Eu não posso depositar minha confiança numa vacina que está vindo da China. Eu não posso depositar minha confiança no Bolsonaro. Eu não posso depositar minha confiança no meu marido, que é o pastor. Por quê? Vai me frustrar. Porque com todo o cuidado que se tem, a Regina pegou o Covid, né? Nem sai, coitada. Regina sai para onde? Regina pega ônibus? Não pega, tadinha. Vocês estão entendendo? Não estou dizendo em nome de Jesus que a gente vai menosprezar o que a gente tem que fazer. O que está na nossa mão para a gente, faça mesmo. Mas a minha esperança é o Senhor. A minha vida, ela precisa estar no Senhor. Porque senão eu vou me frustrar. Porque senão eu vou me perder no meio do caminho. Porque o dia que chegar o dia mal, eu vou ter que culpar alguém. E eu vou culpar quem? Vou culpar Deus. Poxa, Deus. Poxa, eu fiz tudo direitinho. Quantas vezes eu fiz isso com Deus? Pai, eu fiz tudo direitinho. Eu falei para Deus. Eu fiz tudo tão bonitinho. Por que o Senhor permitiu? Porque eu permiti. Porque é propósito meu. Você fez tudo direitinho, sim, mas eu permiti. Vocês estão entendendo? Porque Deus tem propósitos eternos que a gente nunca vai entender. A primeira coisa que a gente vê nesses meninos é exatamente isso. Eles não tinham que ter saído de lá.
Eles estavam no caminho errado. A segunda coisa que a gente vê aqui, eles não conheceram Jesus. Estavam ali, andaram 3 anos e meio com Jesus. Aí vocês vão falar assim, mas pastora, Jesus estava diferente. Eu sei que Jesus estava diferente. Eu sei que ali tinha algo ali que a gente não vai entender. Mas a gente precisa buscar essa intimidade com o Senhor, igreja. Porque se a gente não buscar essa intimidade com o Senhor, eu vou tornar a falar, a gente vai ficar perdido. Porque o que a gente está vivendo hoje e o que vai viver daqui para frente são coisas muito terríveis. Vai chegar um tempo que o anticristo vai se manifestar. E se mandarem fechar as igrejas? E se rasgarem as nossas Bíblias? Botar fogo nas nossas Bíblias? E se mandar a gente negar Jesus? Como vai ser? Quem não conhece Jesus, de verdade, estou trazendo mais para a nossa vida hoje, quem não conhece Jesus vai se deixar levar por qualquer vento de doutrina, como a gente já vê hoje. O que Deus ele quer nos alertar hoje? Me conheçam. Eles só reconheceram lá no final. Jesus pregou para eles, falou da Escritura, como um erudito, como alguém que conhecia, porque a Bíblia fala que Jesus falava como quem tinha autoridade. Nem Jesus falando, eles reconheceram Jesus, pregando ali a palavra. Quando Jesus partiu o pão, que eles viram alguma coisa ali, os olhos abriram, os olhos da fé. Será que a gente está esperando o quê? Abrir alguma coisa para a gente poder enxergar? Eu creio que Deus ele quer fazer a gente conhecê-lo com tanta profundidade que só o toque dele, ele não precisa nem falar nada, só no toque dele a gente saiba que é ele que está conosco, a gente saiba que é ele que está falando conosco. Quando ele fala não, você nem vai questionar, você nem vai falar, mas Senhor, por quê? Você não vai nem questionar. Que a gente conheça o Senhor, que a gente viva esse propósito. Eu quero conhecer o Senhor, como diz lá em Oséias capítulo 6, conhecendo ao Senhor e prosseguindo em conhecer. A gente não tem como, eu não tenho como dizer para vocês que consegue conhecer Jesus num dia. Não posso dizer para vocês que se consegue conhecer Jesus numa semana. Não tem como conhecer Jesus num ano. Não tem como se conhecer Jesus numa vida inteira. Por isso que ele vai nos levar para a eternidade, para conhecê-lo pela eternidade. Porque ele tem muito para se revelar a cada um de nós. Então não existe aqui quem mais tempo de crente ou quem tem menos tempo de crente, porque ter mais tempo de crente ou ter menos tempo de crente não significa conhecer Jesus. Tem muita gente que tem 300 anos de crente, não conhece Jesus. E tem gente que talvez esteja chegando hoje na presença dele, conhece o amor e a misericórdia dele e o abraça. A gente pode ver muito isso em Marta e Maria. Lembra na Bíblia? Marta e Maria. Uma estava quedada aos pés, a outra estava fazendo a obra. Diante dos nossos olhos, as duas estavam certas. Fazer a obra de Deus é o que ele nos chamou para fazer. Servir é algo que ele me chamou e te chamou para fazer. Mas se quedar aos pés é algo também que ele nos chamou para fazer. O problema é que a gente faz um e esquece do outro. O problema é que a gente está igual a igreja lá de Éfeso. A gente está lá, conheça a tua obra, da tua perseverança, do teu trabalho, que é muito legal, vocês fazem, mas tem um porém contra ti que se esqueceste do primeiro amor. Lembra de onde caíste. Vocês estão entendendo? Olha o processo de conhecer o Senhor, como é contínuo. Por quê? O que acontece? Se eu achar que conhecer ao Senhor é cantar, eu canto, eu conheço o Senhor. Quando eu parar de cantar, eu não conheço mais o Senhor. Só que conhecer o Senhor não é cantar, não é tocar, não é pregar. Conhecer o Senhor tem a ver com intimidade. Conhecer o Senhor tem a ver com investimento de tempo. Quando eu quero fazer algo, quando eu quero construir uma peça com as costuras que eu faço, eu vejo, no mínimo, às vezes, uns 10 vídeos me explicando aquela peça. Eu mergulho e todos vêm comigo. Amém? Todos vêm comigo. Eles vêm junto.
Os 10 vídeos daquela peça. Boto lá, bolsa fulana de tal. E vejo, e vejo, e vejo. Depois o que eu tenho que fazer? Ir lá para a máquina. Para cortar. Vou para a máquina, corto. E o que acontece? A primeira peça piloto, o que acontece com ela? Sai toda torta. Sai toda falhada. Mas na segunda, já fica melhorzinha. Na terceira, eu erro outra coisa. Mas na quarta, vocês estão entendendo? Conhecer o Senhor, gente, é investir tempo. Não adianta você só ouvir, ver vídeo, estou dando exemplo. Vai ter uma hora que você vai ter que mergulhar. Vai ter uma hora que você vai ter que botar a mão na massa. Vai ter uma hora que você vai ter que mergulhar em teu ser, encontrar-me contigo. Como diz a música. Vai ter que mergulhar no Senhor, eu quero te conhecer mais. E sabe qual é o momento que Deus nos faz mais conhecer dele? Sabe qual é o momento? Alguém quer chutar? Pode? Alguém quer falar qual é o momento que o Senhor nos faz conhecê-lo mais? Oi? Oi? Na morte também, mas calma. Sem ser na morte, mais alguém? Oi? Nos sofrimentos. Na morte também, mas é para sempre. Nos sofrimentos, nas provações, nas tribulações. Aí assim, eu quero conhecer Jesus, a gente não canta, eu quero conhecer Jesus. Está preparado para os sofrimentos? Está preparado para as provações? Por que significa provação? Prova. Quando você faz a prova, teu professor fica ali contigo, falando, bota ali, marca a letra C, marca a letra D. Tem que fazer sozinho. E muitas vezes é assim que o Senhor quer fazer. O que estava acontecendo com aqueles homens? Estavam no caminho errado. Não conheciam a Jesus. A terceira coisa, eles não se conheciam. Outra coisa, eles não se conheciam. O que significa eles não se conheciam? Qual o seu nome? Oi? Você tem dúvida que teu nome é Margarete? Você entende teu chamado em Cristo Jesus? Se alguém hoje te chama para ir para Macumba, você vai? Por que não? Conhece a palavra. Quando a gente se conhece, a gente conhece o nosso ministério. A gente não fica titubeando aí, correndo de um lado para o outro. Um dia vai para Macumba, outro dia vai para o Espírita, outro dia vai para a Católica, outro dia vai para o Chechonier, outro... vou falar os nomes todos aqui. Porque sabe quem é. Sabe de quem você saiu. Sabe quem te chamou. Mas aqueles homens, ao saírem de lá de Jerusalém, voltarem para casa, eles estavam desistindo. Desistindo do chamado de discípulos. Sabiam disso? Estavam desistindo. Não vou ser mais discípulo. Você vê muito isso quando Pedro volta a pescar. Você lembra que Pedro volta a pescar, ainda chama os outros para pescar junto? Vamos lá pescar. Desistiram do chamado. Isso é sinal da pessoa que não se conhece. Você precisa se conhecer. Você precisa saber de onde você saiu, quem te tirou de lá e o que ele fez em você. Você precisa olhar para a tua vida e falar assim, não, eu sei quem eu fui. Eu sei de onde Deus me tirou. Eu sei que se eu for por aquele caminho novamente, a ruína vai ser bem maior do de onde eu tirei, de onde eu saí. Mas sabe o que eu vejo? Que como esses homens aqui, muitos crentes não se conhecem. Que quando chega, por exemplo, no carnaval, se perdem. Acho que parou de gravar. Quando chega, por exemplo, no... Parou, isso. Quando chega no qualquer festa mundana aí, sabe, esse ano não sei o que o pessoal fez não, mas todo ano, quando chega no carnaval, o que tem de crente que sai da igreja, sério, um monte de gente rala o pé da igreja, me desviei, aí vai lá, pula o carnaval, faz um monte de besteira, depois volta, lá vem o cão arrependido, aí volta para a igreja, arrependido, pensa que engana quem? Quem está enganando? É ele mesmo. Esse ano não sei nem o que o pessoal fez, coitado. Não teve nada, né? Quer dizer, teve mais ou menos. Não sei nem que tadinhos, né? Tem gente que é doido, por exemplo, para botar uma tatuagem. Aí se desvia.
Aí vai pro mundo, aí bota a tatuagem lá, da caveira, das coisas lá. Depois volta arrependido. Lá vem um cão arrependido, tal. Vocês estão entendendo? Por quê? Porque não se conhece, não sabe quem é em Cristo Jesus. A gente precisa saber quem nós somos em Cristo Jesus. A gente precisa tomar conhecimento disso e viver isso. Uma coisa que eu sempre falo: você é filha de Deus, você é filho de Deus, você foi chamado pelo Senhor. Não arrede o pé daquilo que o Senhor te deu. Não volte atrás. Não retroceda. Vão dizer para você retroceder. E eu vou te dizer mais. Às vezes até pessoas da própria igreja vão dizer para você retroceder. Não é verdade? Pessoas da própria família vão falar assim: o que você está fazendo aí? Vocês estão entendendo? Mas quem você vai ouvir? A pessoa da própria igreja, a pessoa da própria família, ou vai ouvir o Senhor? Ouvir o Senhor. O que aconteceu com eles? Eles se decepcionaram, ficaram frustrados. Voltaram para o caminho, retrocederam, não conheceram a Jesus, não se conheciam. A quarta coisa que eu anotei aqui: estavam decepcionados. Estavam decepcionados. E quantas vezes a decepção tapa as nossas vistas? A decepção, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, alguém fez muito mal para você. Uma pessoa que você confiou muito, uma pessoa muito próxima a você, um amigo, uma pessoa bem próxima, fez muito mal a você. Você se decepcionou tanto com aquela pessoa, e o que acontece com você e comigo? Não acredito mais em ninguém. Verdade ou mentira? Não é assim que a gente faz? Eu não acredito mais em ninguém, porque eu acreditei na Helena, a Helena, minha amiga, me traiu, não acredito mais em ninguém. Prefiro... É isso que acontece com a decepção. A decepção faz a gente colocar, às vezes, tudo numa bolsa só, e tudo, ninguém mais presta, ninguém mais, não tem mais sonho, acabou tudo. Quando, na verdade, gente, eles só não estavam entendendo o que estava acontecendo ali. Que o que Jesus falou que ia acontecer, aconteceu. Jesus ressuscitou, os olhos deles estavam tapados, porque a decepção faz isso com a gente. Tapa os nossos olhos, a gente não consegue mais enxergar ninguém. A gente não consegue mais ver uma solução, a gente não consegue mais ver uma situação que possa mudar a nossa história. E eu quero trazer com essa palavra que a gente venha a rever. Estou falando dos discípulos, estou falando de Páscoa, mas eu quero trazer para nós. Você está no caminho certo? É uma pergunta que eu estou fazendo para você responder para você mesmo. Para você mesmo. Você está no caminho certo? Você sabe quem é Jesus? Você sabe quem você é? Você está decepcionado e por isso não consegue mais confiar em ninguém? E a última coisa que eu escrevi aqui: eles também não tinham discernimento. O que é discernimento? Discernimento é você conseguir distinguir entre uma coisa e outra. É você conseguir pesar e falar: não, isso é de Deus, isso não é de Deus, isso é certo, isso não é certo. O que eu vejo de crentes que não têm discernimento, inclusive a palavra de Deus fala que existe um dom chamado dom de discernimento. Vocês sabiam disso? Quantos de nós precisamos desse dom? Pena que a gente só quer dom de línguas. Pena que a gente só quer outros dons. Mas a gente precisa pedir a Deus mais discernimento. Porque o discernimento vai fazer a gente ver coisas que talvez tá passando assim, ó, passando ao largo dos nossos olhos, porque a gente não consegue ver, às vezes, maldade e às vezes ver bondade. Ou a gente coloca tudo num pacote, ninguém presta, ou a gente também coloca tudo no pacote, todo mundo presta. E não consegue ter o discernimento em Deus para viver o propósito dele. E a gente precisa rever, em nome de Jesus, o que a gente precisa se posicionar na presença dele. O que a gente precisa discernir, ver. E uma coisa interessante que a gente vai continuar lendo, Luli, do 32 em diante. Olha o que acontece com esses homens. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava
E quando nos abrir as escrituras, pode parar isso, ó. Quantos de nós estamos tão acostumados a vir na igreja, a ouvir o pastor pregando, a pastora e tantas que pregam aqui. E às vezes a gente vive como se fosse mais um dia, né? Mais uma oportunidade. Será que não arde o nosso coração entender que esse momento aqui é único? Sabiam que esse momento aqui é único? Eu não sei o que vai acontecer daqui a pouco. Eu não sei o que vai acontecer amanhã. Aí a gente fica aquele sentimento, já viu aquele sentimento assim, poxa, poderia ter abraçado mais, poderia ter beijado mais, poderia ter dado mais atenção, porque o que está acontecendo com essa questão do Covid é esse sentimento. Tem uma menina que esses dias faleceu, era muito querida minha, lá de Caminho Santo, que eu até te falei da Cris. Lembra dela, Elaine? Uma menina cheia de vida. E muito tempo que eu não a vejo. Mas eu pude ver na vida daquela menina ela ter se restaurada no seu casamento. Ela teve uma segunda filha, Helena, o nome da segunda filha dela. E ela veio a falecer de Covid. Muito rápido. E fica aquele sentimento, não fica? Poxa, podia ter... Quanto tempo que eu não falava com ela? Muitos anos. E outros mais. E fica esse sentimento na gente. Poxa, podia ter dado mais atenção. Será que não arde o nosso coração quando ele falava na palavra? Será que não está ardendo o nosso coração quando ele está me incomodando e te incomodando para que a gente tome uma posição diante dele? Será que não está ardendo aqui dentro? Deus, eu preciso tomar uma posição. Eu preciso viver o propósito que há em ti, em nome de Jesus. Eu preciso acordar, preciso despertar. Vamos continuar, Lúlia, 33. E na mesma hora levantando-se, tornaram para Jerusalém e acharam congregados os 12 e os que estavam com ele. Você viu o que foi que aconteceu? Voltaram de novo para o caminho. Foi dada uma oportunidade deles voltarem, porque eles estavam no caminho errado. Só que aconteceu quando eles ali foram alimentados novamente pela palavra, pelo próprio Cristo. Eles voltaram para Jerusalém. Sabe o que eu vejo aqui? E eu vejo aqui agora uma nova oportunidade para a gente. Uma nova oportunidade de mudança. Talvez eu e você estamos no caminho errado. Estamos meio que fugindo. Meio Jonas, sabe? Jonas fugindo lá para Tarsis. Querendo ir para longe da vontade de Deus. Querendo ir para longe do que Deus determinou para nós. Mas a eles foi dada uma oportunidade e talvez esteja sendo dada uma oportunidade para você hoje aqui. Volta. Não tenha vergonha de voltar, não. Lembra de onde caíste, arrepende, volte. Não é pecado, não. Pecado é ficar no mesmo lugar, sabendo do que Deus derramou e separou para mim e para você. Graças a Deus, eles ouviram e voltaram e acharam congregados os 12. Para vocês verem que ele não era um dos 12. E o que estavam ali com ele, 34, Lore. Os quais diziam, ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. E eles lhes contaram o que lhes acontecera no caminho e como deles fora conhecido no partir do pão. E falando ele destas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes, paz seja convosco. E eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam algum espírito. Ô, gente de pouca fé, meu Deus. E ele lhes disse, por que estáis perturbados? E por que sobem tais pensamentos aos vossos corações? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, pois o espírito não tem carne nem osso, como vedes que eu tenho. E dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. E não crendo eles ainda, por causa da alegria, e estando maravilhado, disse-lhes, tende aqui alguma coisa para comer? Então eles apresentaram-lhe parte de um peixe assado e um favo de mel, o que ele tomou e comeu diante deles. Pode fazer a Santa Ceia com favo de mel, viu? Legal. E disse-lhes, são estas palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Então abriu-se-lhes o entendimento
para que compreendessem as Escrituras, que o restante a gente já até leu. O próprio Cristo abriu o entendimento. A fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ali, eles estavam ainda meio perturbados. O Espírito Santo não tinha descido, eles estavam confusos com tudo aquilo. Mas, o entendimento deles abriram. E eu pergunto para vocês, o que está faltando? O que está faltando para mim e você, para que o nosso entendimento ele seja aberto? Para que a gente pare de duvidar, e toda vez que Jesus falar com a gente fala, não é Jesus não, é minha carne, é minha alma, sei lá, quanta coisa que a gente fala. O que está faltando para a gente aprender a discernir o que é a nossa alma, o que é o nosso espírito, o que é o Espírito Santo de Deus? Porque o dom de discernimento, ele traz esse entendimento. O que está faltando para a gente voltar para o caminho? Voltar para o lugar de onde a gente saiu, voltar para viver o propósito de Deus. E a minha oração, igreja, que o Senhor abra nossos olhos. Eu quero que Ele abra os meus, porque eu só estou vendo o que o meu olho carnal vê. E o meu olho carnal vê essa bagunça que a gente está vendo aí. Essas motos fazendo... Que a Elaine falou que tá um caos aqui, né? Cada dessas motos também. O que os olhos carnais da gente vê? Isso aí. Tem dia que a gente não consegue nem passar aqui na esquina. Eles devem ficar brigando com a gente ainda, porque a gente quer passar com o carro, que a gente chega aqui 5 e pouco. Isso meus olhos carnais baixos. Mas a gente tem que ser guiado pelos olhos carnais ou os olhos espirituais? Os espirituais. Mas para que meus olhos espirituais sejam abertos, o que eu preciso pedir? Que Deus abra. E Ele abrindo meus olhos espirituais e os nossos olhos espirituais, a gente vai parar de ficar olhando para o que é carnal e brigando com aquilo que é carne. A nossa luta não é contra carne e nem sangue. A nossa luta é contra principados e potestades, os dominadores deste mundo tenebroso. E dentro dessa palavra, a gente precisa se posicionar como um guerreiro, como um filho de Deus, como um intercessor, como aquele que busca a face do Senhor. Amém?